Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento delícia de cada dia, onde a gente pode falar sobre temas que eles são importantes para o nosso dia a dia e podem fazer diferença na nossa qualidade de vida. Hoje, a gente vai voltar a falar sobre o câncer de mama, porque o Outubro Rosa está de volta para alertar sobre o câncer de mama, uma doença para as mulheres jovens, ela é um tanto quanto rara, mas cuja incidência ela é aumentada a partir do aumento da nossa idade também. Criada em 1990, a campanha Outubro Rosa surgiu com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a prevenção e o controle dessa doença. Ainda assim, a gente vê que, em alguns lugares, o câncer de mama ainda é a primeira causa de morte em mulheres, como, por exemplo, é o número que a gente tem em Minas Gerais, a doença que mais matou mulheres no ano de 2022. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a doutora Maria Júlia Callas, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai conversar com ela sobre câncer de mama. Maria Júlia, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer. O que acontece que a gente não consegue reduzir essa mortalidade de mulheres por câncer de mama? Excelente pergunta e um tanto quanto complexa, partindo do princípio que o câncer de mama não é um câncer só. O câncer de mama é uma doença extremamente heterogênea. Ela tem múltiplos fatores, ela se apresenta de múltiplas formas diferentes. Faz muita diferença, por exemplo, quando a gente diagnostica antes ou após a menopausa, e isso estão influenciando os hormônios, a idade e outras doenças que possam estar associadas. Como ela se apresenta, como ela pode prosseguir para a doença metastática, né? Que o que mata do câncer de mama é a metástase, ou seja, quando aquele câncer se espalha pelo corpo, atingindo, né, órgãos vitais e levando realmente à falência daquele órgão e ao óbito. É o câncer mais comum no planeta, né? É o câncer de mama, quando a gente faz a associação homens, mulheres e crianças, o câncer mais comum realmente é o câncer de mama. É um diagnóstico, por vezes, difícil, por uma situação da complexidade da lesão, mas a gente também tem a situação de acesso da população, não só aos exames, mas a informação, a importância de se fazerem os exames preventivos. Então, temos uma população, infelizmente, muito desfavorecida, que não tem acesso a esse tipo de exame, que no caso é a mamografia, e, infelizmente, aqui no Brasil, acabamos diagnosticando tumores muito avançados, em estadios mais avançados, e isso realmente nos possibilita realmente um tratamento, né, adequado, porém não curativo. Né? O que a gente diz, quando diagnostica precocemente, as chances de cura são maiores. No estágio mais avançado, realmente, existe a possibilidade maior dessa doença evoluir, infelizmente, para óbito. Mas é uma incidência muito alta nas mulheres. Dentro desse quadro que você apresentou para a gente, das pessoas que têm pouco acesso, né, ao sistema de saúde para tratamento, a gente ainda tem uma questão de que, se, quando ela é tratada, quando ela é diagnosticada precocemente, tem mais chance de cura, muitas vezes ela é meio que diagnosticada, mas o exame leva tanto tempo para ser feito que, quando ele é feito, a gente já tem uma situação mais estabelecida, né? Isso também, realmente, essa situação também ocorre. E a gente também tem a situação da mulher com o medo de fazer o exame, o medo da dor no exame, né? Porque o exame é a mamografia, existe uma compressão da mama, a mama realmente tem que ser comprimida para ter uma qualidade de imagem melhor, e o medo do diagnóstico. Né? Ou seja, tem esse medo também que acaba afastando as mulheres de fazerem rastreios de forma adequada. É verdade, eu já ouvi falas. Em homem, essa fala é mais comum, mas eu já ouvi em muitas mulheres. Quem procura, acha. Né? Acha, trata e fica boa. Exatamente, exatamente. É melhor achar e tratar do que ignorar, né? Do que realmente ignorar.
Quando a gente fala do câncer, o câncer ainda meio que uma sentença de morte, né? Quando a gente fala, tem câncer, então isso já gera uma preocupação, um estado assim emocional muito ruim. O que há de novidade com relação ao tratamento do câncer de mama? Então, esse pensamento, a gente tem que tentar ao máximo tirar esse pensamento das pessoas. Não é uma sentença de morte. Existem inúmeros tratamentos hoje em dia. Inúmeros tratamentos com relação a cirurgias. As cirurgias estão ficando cada vez mais conservadoras. Quando a gente diz conservadoras, são cirurgias reduzidas, onde a gente não retira mais a mama por completo. Existem tratamentos medicamentosos, não só a quimioterapia, né, que é o que realmente todos têm muito medo de ter que passar pela quimioterapia, é uma medicação que faz cair cabelo, que dá enjoo, que deixa a mulher realmente numa fadiga muito extrema, mas tratamentos com hormonioterapia, radioterapia, imunoterapia. O tratamento do câncer de mama tem que ser extremamente individualizado. Nós não podemos tratar mulheres em faixas etárias diferentes, uma mulher de 30 anos, uma mulher de 60 anos, da mesma forma, assim como os tipos de tumores diferentes terão tratamentos diferentes. Então, é muito individualizado hoje em dia. E, com isso, a gente tem um sucesso maior no tratamento, justamente porque a gente vai em cima daquela causa básica, em cima daquele tipo de tumor específico, fazer o tratamento específico. Então, o que a sua amiga, a sua parente fez, não necessariamente aquela pessoa fará igual. E isso está ok, né? Ou seja, são tratamentos diferentes para tipos de tumores diferentes em mulheres diferentes. Estou conversando com a doutora Maria Júlia Callas, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui no Rio de Janeiro, e a gente está falando, gente, sobre Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, uma doença que ainda é extremamente prevalente em mulheres e que ainda requer muita, muita atenção de cada um de nós. A gente está falando de mulheres, mas é bom lembrar que o câncer de mama ele também é incidente em homens, tá bom? Maria Júlia, queria entender com você o seguinte: o câncer de mama ele é mais raro em mulheres jovens e ele acaba acontecendo com maior incidência em mulheres mais maduras. Qual é o limite dessa idade? A partir de quando se deve ter preocupação e buscar diagnosticar, ou buscar pelo menos avaliar se está tudo bem ou tem algum problema? Excelente pergunta. Como que nós vamos avaliar a questão do rastreio? Porque quando a gente faz um rastreio, a gente pega aquela população sadia, que não sente nada, não está sentindo nenhuma alteração nas mamas, não palpa nada, não tem nenhuma secreção, as axilas não tem nenhuma alteração, não tem alteração no formato, no contorno, no volume mamário. Essa mulher, tanto percebendo isso, como o médico examinando, então é uma mulher assintomática, uma mulher que não tem sintomas. Essa mulher tem que ir para o rastreio para detectar aquilo que não se toca, não se vê, não se palpa. A detecção é através da mamografia. Nós temos duas situações no Brasil e não é diferente no mundo. Estados Unidos, Europa também são da mesma forma. Nós temos a indicação do Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, onde se sugere que o rastreio mamográfico, ou seja, aquelas mulheres que não têm, não sentem absolutamente nada, façam sua mamografia dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. Nós, pela Sociedade de Mastologia, de Ginecologia e de Radiologia, sugerimos um rastreio um pouco mais ajustado, mais fino, dos 40 aos 74 anos, de forma anual. Os principais fatores de risco para o câncer de mama é, primeiro, ser mulher. Segundo, envelhecer. Então, sabemos que a incidência do câncer de mama realmente ela aumenta muito a partir dos 50 anos de idade. Então, todas as mulheres devem estar atentas ao seu corpo. Porém, sabemos que a partir dos 50 anos há uma maior incidência desse tipo de câncer. Efetivamente, aqui no Brasil, a própria saúde pública não se preocupa tanto com a prevenção, né? A gente atua muito mais depois, no curativo, nessa questão toda. A vantagem seria enorme se a gente tivesse uma preocupação com a prevenção.
certamente isso aliviaria o sistema público de saúde e essa questão toda. Então, o seu alerta nesse momento sobre se olha, se cuida, se toca, né? Exato. Mesmo que você não esteja sentindo nada, isso é precioso, porque é aí que pode estar o ponto mais importante dessa história toda, não é mesmo? Exato, a literatura ela já coloca isso muito bem, dados muito bem estabelecidos, que 30% dos casos de câncer de mama, eles podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis de vida, né? Ou seja, fazer atividade física, uma alimentação saudável, evitar as bebidas alcoólicas e o tabagismo, para aquelas mulheres que desejam gestar, ter suas gestações, que amamentem os seus filhos. Isso é fundamental como uma prevenção primária, ou seja, tentar evitar que a doença apareça, porque a obesidade é um dos maiores fatores de risco para essa doença. E como prevenção secundária, ou seja, detectar a lesão precoce, fazer um diagnóstico numa fase muito inicial para poder tratar e isso não evoluir, é a mamografia de rastreio que é tão preconizada. Então, temos essas situações, sim, de prevenção primária e secundária. Com relação ao autoexame, que nós chamamos de autocuidado, nós sabemos que quando se detecta uma lesão palpável, não é que a gente vai detectar muito no início, mas o Brasil, do jeito que é, com as discrepâncias que tem em relação ao acesso aos métodos de imagem, o autocuidado, o autoexame da mulher para ela conhecer o seu corpo, isso é fundamental. Uma mulher que se toca, que se examina e consegue detectar alguma lesão muito inicial, ela pode procurar imediatamente seu médico, um ginecologista ou até o mastologista, que é o especialista, médico especialista que cuida da saúde das mamas. Às vezes chegam tumores muito avançados, que apenas um toque poderia ter sido feito há alguns anos atrás e detectar essa lesão precocemente. Então, sim, o autoconhecimento, o autoexame é muito importante como um conhecimento da mulher como um todo. Eu estava vendo que a Sociedade de Mastologia ela tem trazido, né, ampliado um pouco o seu foco para essa questão, a gente fala do câncer de mama, o cuidado com as mamas, mas ampliar isso para uma coisa que você já falou, o autocuidado, o cuidado como um todo do seu corpo, da sua saúde. Fala um pouquinho para a gente. Não, isso é fundamental, né? Quando a gente fala em autocuidado, são essas medidas básicas com relação à saúde de atividade física regular. E quando a gente fala em atividade física, a pessoa acha que tem que ir para uma academia, fazer milhões de coisas diferentes. Não, gente, simples fato de caminhar, fazer caminhadas, subir e descer uma escada, né? Dar uma volta no quarteirão, ou seja, atividade física, sem ser as atividades diárias do dia a dia. É botar um tênis e ir fazer sua caminhada. A gente pede 30 minutos, 5 vezes por semana. É essa a nossa orientação e sugestão de uma atividade física regular, associado a hábitos saudáveis com relação à sua alimentação e, novamente, evitando bebida alcoólica e o tabagismo. Isso é muito importante. E o cuidado com os exames, de uma forma em geral, são fundamentais. Claro que o nosso foco é outubro rosa, outubro tinha que ser rosa tinha que ser o mês todo e não só outubro, né? Mas o nosso foco é a mama do outubro rosa, né? Vamos ao controle com a mamografia para aquelas mulheres que estão na faixa etária do rastreio, mas a gente também não pode esquecer, infelizmente, um câncer que é o terceiro câncer mais frequente no Brasil, que é o câncer do colo uterino, né? Que isso faz o quê? Prevenção com vacinação, existe vacina pelo SUS para meninos e meninas para evitar o câncer, e, claro, para aquelas mulheres que já têm vida sexual ativa, o seu preventivo anual ou bianual, ou seja, na dependência do que você tiver disponível, sendo sistema privado ou sistema público de saúde. Então, esse é o cuidado, fora o nosso cuidado do toque, do autocuidado do toque, né, com relação às mamas. Isso é fundamental. Achei bacana você ter aí lembrado da vacina, né, que pode prevenir o câncer de colo de útero, porque muita gente tem um preconceito com essa Sim. vacina, achando que não é para dar a vacina, porque isso vai despertar a atividade sexual, etc., o que é uma grande besteira. Né? Claro, uma com certeza. coisa não tem nada a ver com a outra.
e é uma proteção muito grande, né? Com Meninas e meninos precisam tomar essa vacina, né? E se muitas vezes os homens desprezam essa história, mas as mulheres é que terão o câncer de colo de útero, então elas devem se sim. prevenir, Os devem homens se também não vacinar. estão livres, né? Existe também o câncer de pênis, o câncer de boca, o câncer de ânus, todos eles podem ocorrer, só que o câncer de colo uterino é muito mais frequente, né? E Perfeito. quando a gente fala em vacinação, a gente está falando de vacinação de SUS, né? Que mudou até o esquema de vacinação. Então, é acessível a todos, isso é muito importante. Agora, falando dessa pegadinha que você teve com relação à atividade sexual, por exemplo, a hepatite B também é transmissível através de relação sexual. E ninguém deixa de vacinar para hepatite B ou comentam sobre a hepatite B com relação à vacina e vida sexual Boa, ativa. Então, assim, boa. vamos vacinar, gente. Temos essa disponibilidade via SUS, via privado, então é importante a vacina para a prevenção de câncer. Isso é muito importante. Que para mama isso ainda não temos, não existe. Aí, gente, ó, conversando aqui sobre o câncer de mama, né? Mas também ampliando isso para outros tipos de câncer, porque estamos em outubro para chamar a nossa atenção, homens, mulheres, crianças, todos, chamar a nossa atenção para o câncer de mama, que é ainda o câncer mais prevalente, especialmente entre as mulheres, né? Embora ele possa acontecer para os homens também, e ainda é um câncer que mata muitas pessoas. Maria Júlia, a gente caminhando aqui para o nosso último bloco, eu queria ouvir de você, agora até mesmo, não só como médica, mas como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, quais têm sido os resultados concretos dessa campanha do Outubro Rosa, né, que já acontece desde 1990? Os resultados, eles são satisfatórios, porém, ainda são insuficientes em comparação, por exemplo, ao que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Claro que tivemos uma queda brutal na busca por métodos de imagem, seja mamografia, ultrassom, por consultas na mastologia com relação à pandemia. Houve uma queda muito grande e, infelizmente, isso está refletindo nestes anos com o retorno de pacientes com tumores mais avançados. A proposta é importante, o Ministério da Saúde está no foco disto, as sociedades realmente se empenham com relação às campanhas, porém estamos muito abaixo do que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é 70% da população rastreada com mamografia. Aqui no Brasil, nós estamos em torno de 29%, quase chegando a 30% dessa população no rastreio. Então, a informação é fundamental, como disse previamente, não só em outubro, mas o ano todo. Mas muito importante, as mulheres não terem medo, ou seja, desmistificar o câncer de mama. Existem muitos mitos, muitos tabus, muitas fake news, e elas precisam ser quebradas, e desta forma, com a informação, seja pelos membros da sociedade, seja pelos colegas que participam em conjunto, desmistificar o câncer de mama. Então, por exemplo, uso de sutiã apertados, pancadas na mama, uso de desodorantes, momentos de muito estresse na vida, ou melancolia, ou depressão, eles não vão desenvolver o câncer de mama. Isso são mitos e eles precisam realmente ser quebrados. Então, principais fatores de risco: ser mulher, envelhecer e logo em sequência vem a obesidade. Então, desmistificar o câncer de mama é fundamental e realmente estimular as mulheres à adesão para a realização da mamografia periódica. Então, assim, você colocou 3 itens aí. Ser mulher, eu acho que é um fator de extremo orgulho, de gratificação, né? Sermos mulheres, né? Envelhecer é uma bênção, porque Claro, a única coisa que impede o envelhecimento é a morte, né? E aí a gente está falando aqui de cuidados exatamente para que a gente possa envelhecer com saúde, que a gente possa envelhecer bem, possa curtir esse tempo de uma forma plena. Aí a gente tem que cuidar da obesidade. É um crime ser obeso? Eu só quero colocar uma coisa assim, gordo e obeso aqui, só para estabelecer uma questão. Obesidade, de certa forma, é um descuido. Ser gordo pode ser um processo da natureza. Aí você, mesmo que seja gordinho, você tem que se cuidar.
ser obeso, aí você tem que começar a olhar o que você está deixando de lado, alimentação descuidada, né? Falta de exercício, etc., que são os cuidados que você colocou aí, né? Maria Júlia Callas, a gente caminhando aqui para o final, você já colocou dicas, você já colocou fatores de risco, você já colocou, eu acho que todas as questões importantes nesse processo. Eu queria caminhar para a sua mensagem final aqui para o nosso telespectador sobre essa questão do câncer de mama e também pudesse nos dizer assim, como superar essa questão ainda da falta de informação, do crescimento do câncer de mama no nosso país. Bom, uma coisa importante que a gente também tem que comentar é a questão do câncer hereditário, tá? Existem de 10 a 20% da população que ela já tem uma mutação genética herdada. O que quer dizer isso? Ela já nasce com alguma alteraçãozinha ali no gene dela, de pai ou de mãe, que tem uma predisposição maior a desenvolver não só o câncer de mama, mas o nosso foco é o câncer de mama hoje. Então, estas mulheres também têm uma predisposição maior. Então, estas mulheres também se beneficiam de exames mais específicos, né? Então, são mulheres que precisam de uma orientação maior. Então, isso é fundamental que também tenhamos ciência do câncer hereditário, né? Que vai em torno de 10, podendo chegar a 20% dos casos, e essas mulheres também precisam ser avaliadas com mais cautela por um profissional dedicado. Isso realmente é muito importante e a gente já tem esse rastreio genético aqui no país, pode ser feito não via SUS, mas o sistema de convênios e particulares, esse exame é feito através de um exame ou de sangue ou de saliva, e a gente tem uma resposta com relação a isso, e medidas preventivas podem ser adotadas nessas situações específicas. Com relação a uma globagem, né, com relação a uma abordagem, né, mais global, o que precisa ser feito? Isto que nós estamos fazendo aqui, conversando, trazendo informação por todos os métodos de mídias, né, seja uma mídia digital, seja uma imprensa, seja figuras, imagens, redes sociais, apresentações, ONGs, institutos, sociedades, né? Todos unidos para passar essa informação de qualidade. Muito importante ter cuidado com fake news, como vacinas milagrosas, ou remédios milagrosos, ou chás milagrosos que curam câncer. A gente sabe que isso não existe, então a gente tem que ter muito cuidado com essa informação, mas uma informação de qualidade, vindo de fontes seguras, e realmente isso o ano todo, não só em outubro. Eu acho que é fundamental para as mulheres terem cada vez mais consciência realmente dessa situação, irem lá e fazerem seus exames periódicos. Maravilha, maravilha. Maria Júlia Callas, muitíssimo obrigada pela sua presença, participação conosco, pelas informações trazidas aqui no nosso Conversa Pública, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e estarei à disposição para outras conversas, claro, sempre. É isso aí. E vocês viram, né? A gente está aqui falando sobre o câncer de mama e a doutora Maria Júlia, ela dá uma informação para a gente de que o tratamento do câncer, ele é absolutamente individualizado. Não fica olhando para o lado para ver o que alguém usou para fazer para você, porque o Senhor nos fez indivíduos. Nós somos indivíduos. Cada um de nós é um, não existe ninguém igual. E a mesma coisa vai acontecer com o tratamento. Por isso, se cuida, tá? Cuida de você e procura fazer a prevenção. Ela é completamente importante. Mais uma vez, conversamos com a doutora Maria Júlia Callas, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro, a quem agradecemos enormemente pela participação conosco. Tá bom? E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.